Foi quando ele me levou até Brasília. O anjo falou assim para mim: hoje é o fim desse demônio e desse homem. Durante o clamor pela nação do Ministério Apostólico Internacional Shalom, a irmã Yara entregou uma tremenda experiência espiritual para a nação brasileira. Na visão, Deus mostrou que Brasília está acorrentada pelos poderes das trevas e o ditador de toga é um grande câncer no Brasil. Mas Deus avisou que em breve ele cairá por terra e este câncer vai sumir da nação brasileira. Muitos desdobramentos acontecerá nos próximos dias. Confira. Vamos ouvir a irmã Yara, amém? Amém. Graças e paz a todos, amém. Eu estava aqui, refletindo como eu ia falar essa experiência, porque para mim foi muito forte. Antes mesmo de eu ir na experiência, o Senhor já estava falando comigo aqui na hora da roda. E antes mesmo de eu ir na minha experiência, o anjo falou para mim que hoje eu ia guerrear pela igreja. E eu falei amém, sem entender, porque hoje a guerra é pela nação. Mas amém. Foi quando o anjo falou: agora você vai na sua experiência. E eu fiz a pergunta para o anjo. E ele disse que sim. E ele me levou até o céu. E ele falou: você está vendo lá do céu, dava para ver aqui a igreja. Ele falou: você está vendo essa igreja? Você está vendo os irmãos que estão ali orando? Os irmãos que estão ali pagando o preço? Hoje você vai guerrear por eles. Hoje você vai guerrear pela vida deles. Porque o inferno tem se levantado contra a igreja, contra a vida deles. Por conta dessa oração. E aí ali o anjo me revestiu. E eu fui para a guerra. O anjo me levou para guerrear. Irmãos, ali a guerra foi muito intensa. E quando eu venci aquela guerra, ele falou: agora sim, irei te levar até Brasília. Foi quando ele me levou até Brasília. E, irmãos, eu vi aquele lugar cheio de corrente. E eu pensei que eu não ia conseguir entrar ali, de tantos demônios que tinha ali. E o anjo falou bem assim: não tenha medo, porque você vai se guerrear hoje pela nação. E eu saí, eu e o anjo saímos quebrando aquelas correntes. Foi quando eu cheguei na sala, onde o Senhor já havia me levado naquela sala. E eu vi aquele câncer lá, crescendo. E eu vi aquele demônio lá. E eu vi só um homem lá. E o anjo falou assim para mim: hoje é o fim desse demônio e desse homem. E eu perguntei do Senhor: como assim, Senhor? E ele falou: esse homem foi capaz de dar a vida dele para que isso hoje esteja acontecendo no mundo. E esse demônio está cobrando dele, porque esse pacto que ele fez foi muito forte. Que se o Brasil, se o Senhor revelar tudo que está oculto, esse homem vai pagar com a vida dele.
E eu achei muito forte, era muito por isso que eu não queria falar. E aí o Senhor falou, e hoje você vai guerrear com esse, hoje é o fim dele. Hoje você vai guerrear com esse demônio. E hoje, infelizmente, pela escolha desse homem, logo vocês saberão a notícia. E irmãos, foi uma guerra muito intensa. E eu vi aquele principado, ele tentava fugir. Ele fugia de água, eu não sabia de que ele estava fugindo, eu não sabia. Ele corria de mim. E como eu tinha que vencer, o anjo falou que eu ia vencer aquele demônio. E foi quando eu consegui guerrear com ele. O Gabriel me ajudou naquela guerra. E eu venci aquele anjo. E o Senhor falou, continue orando. Aquele demônio, desculpa, gente. Continue orando pela nação. Porque logo vocês verão o resultado. Até que eu possa contar minha experiência. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a gente estava aqui na roda, eu sentia a minha visão pegando fogo. Estava doendo muito e eu sentia arder. E eu sabia que o Senhor queria me mostrar algo, queria que eu visse algo. Só que eu não estava conseguindo me concentrar. E foi quando o Senhor usou a apóstola para vir ministrar sobre a minha vida. E ela falou algo que somente eu, o Senhor, sabia. Algo íntimo meu e dele. E foi quando eu vi, amados, a minha visão espiritual abriu. E eu via carruagens de fogo descendo do céu. E eu via muitos anjos enfileirados para essa guerra. E foi quando o Senhor dizia para mim, filha, vá para a guerra hoje com a ousadia que eu te dei. Porque hoje eu quero te usar nessa guerra. E foi quando o Senhor me revestiu das minhas armaduras e eu fui para a guerra. E eu comecei a guerrear ali. E eu vi, amados, a guerra hoje estava diferente. O Senhor me levava em certos lugares onde estava sendo feita feitiçaria, obras de feitiçaria. E eu via aqueles bruxos, eles paralisados ali. E o Senhor dizia para mim, eu estou entrando. Estou guerreando a favor da minha nação. E o Senhor falou bem assim, que ele estava enviando o anjo para entrar em certas casas que estavam fazendo obra de feitiçaria para tocar. E eu via muitos macumbeiros e feiticeiros aleijados naquele momento. E o Senhor dizia bem assim, isso é porque o meu povo tem orado. O Senhor dizia para mim que ele tem ouvido cada clamor que a gente tem feito neste lugar. Não só aqui, mas em todo o mundo. E eu vendo aquilo, amado, o Senhor só falava para mim, destrói as feitiçarias. E eu começava a destruir as obras de feitiçaria. E eu, os bruxos, eles ficando cegos, e eu olhando aquilo, o Senhor falou, só destrói. E o Senhor dizia para mim que hoje tinha muitos bruxos feiticeiros reunidos para destruir a nação brasileira. Não só a nação, como a igreja do Senhor. E eu começava a destruir, amados. E o Senhor me deu uma autoridade ali naquele momento que eu fiquei maravilhada com o Senhor. E o Senhor me tirava da guerra e me levava até o céu. E ali o Senhor falava algo para mim. O Senhor dizia bem assim, filha, eu irei fazer algo extraordinário no meio do meu povo. E o Senhor dizia bem assim, eu estou passando a peneira no meio da minha igreja. O Senhor dizia para mim que o que foi falado hoje aqui serviu para todo mundo. O Senhor dizia para mim. E ele falou bem assim, consertai, ó igreja, comigo, porque eu, Senhor, estou voltando. E muitos irão ficar, porque não se consertaram comigo. E o Senhor dizia para mim, ainda há tempo. E foi quando o Senhor falava bem assim, ainda vocês irão ver grandes coisas que eu irei fazer no meio de vocês. Mas para mim fazer, filha, grandes coisas na vida de pessoas, elas precisam querer. E foi quando o Senhor dizia para mim que tem muitas pessoas que têm se prendido em certas cadeias, que o Senhor está abrindo hoje, está libertando, mas as pessoas não querem ser libertas. O Senhor dizia para mim. E foi quando ele dizia bem assim, mas eu estou peneirando a minha igreja. E o Senhor dizia bem assim, que a oração tem feito efeito no mundo espiritual. E a gente pode não estar vendo, mas o Senhor já está se movendo ao nosso favor.
E foi quando, amados, eu vi ali, o Senhor me levava até em Brasília. E eu vi, amados, ali aqueles governo caindo por terra. E o Senhor dizia para mim que Ele dará vitória. E está perto essa vitória. E o Senhor dizia bem assim, fala para minha igreja, filha, despertar e não se cansar, porque eu, Senhor, já dei a vitória em nome de Jesus. E foi quando o Senhor me levava em certos lugares, via pessoas orando e o Senhor derramando o poder dele na vida de pessoas. E o Senhor dizia bem assim, cada lágrima, filha, cada grito de socorro que o meu povo tem pedido, eu tenho recebido. E o Senhor dizia para mim que Ele já está se movendo. Não se preocupe, ó igreja, porque o que vai acontecer esses dias é da minha permissão, assim diz o Senhor. E até que eu posso compartilhar minha experiência. Que Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.